Pastor Jorge, acho que a grande maioria já conhece. Ele é um grande e velho amigo. Ele se converteu a Cristo alguns meses antes que eu me converti lá na Igreja Batista Nova Vida. Uns meses depois eu também conheci o Senhor Jesus. E nós crescemos juntos na nossa fé. E fomos para o seminário no mesmo ano. E em 98, final de 98, começo de 99, era o ano de estágio. Eu casei no final de 98, então eu fiquei morando lá e eu não fiz estágio aqui em Sorocaba por causa disso. Era um pouco mais difícil, né? Casado, vir e uma série de coisas. E o pastor Jorge, naquela época, era seminarista, ele veio e fez o estágio aqui na Igreja Batista Calvário. Final de 98, começo de 99, eram 15 semanas de estágio, né? Então foi aquele período que ele fez o estágio aqui. E depois, a mãe dele é daqui da cidade, Dona Madalena, né? Ele é irmão da Dona Ângela, esposa do pastor Celso. Então, desde que ele foi para o ministério, acho que todo ano ele veio de férias para a cidade. E cada ano que ele veio para a cidade, ele sempre tem visitado as igrejas e sempre tem vindo aqui para o Calvário também. E tem compartilhado a palavra de Deus com a igreja. Então, esse ano não vai ser diferente. Vi com ele se ele tinha possibilidade e ele aceitou. Então hoje ele vai pregar a palavra de Deus para a nossa igreja. Pastor, por favor, venha. Então, para o irmão Jaime depois fazer a edição lá, né? Pastor Jorge Facchini Júnior, pastor da Igreja Batista Vitória, lá em Londrina, no Paraná. Pastor Alexandre só esqueceu de dar uma ênfase que nós somos, né? Ou na realidade eu sou dele, mas grande, né? Não só velho, é mais para grande do que para velho. Perdão? Sim, eu sou mais novo do que ele, então não dá para dizer que eu sou velho, né? Como o pastor Alexandre falou, sou pastor da Igreja Batista Vitória em Londrina, Paraná. Completamos agora dia 26 de dezembro, 4 anos que nós chegamos naquele local e estamos lá trabalhando naquela igreja. Nós acabamos de cantar sobre a nova do Evangelho, né? E realmente nós temos a responsabilidade de levarmos essa nova do Evangelho adiante. Nós somos de uma igreja onde sempre foi pregado missões, somos frutos de missionários, essa igreja é fruto missionário. A minha esposa, Ana Regina, também é daqui da igreja em Sorocaba, Nova Vida, né? E desde a nossa mocidade, sempre éramos ensinados a ênfase missionária, a importância de levar o Evangelho adiante. E realmente não devemos esquecer essa área. Então eu gostaria de abrir a Bíblia, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Atos. Ano passado, na Conferência Fiel, um dos pregadores, ele pegou e iniciou a mensagem dele falando assim: eu tenho uma boa e uma má notícia, e eu vou copiá-lo, né? Eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que nós vamos estudar hoje à noite todo o livro de Atos. A boa notícia é que nós vamos pegar apenas alguns tópicos, tá bom? Então não precisa se preocupar muito com relação a isso, que nós vamos muito longe, tá? Mas essa é uma mensagem que Deus colocou no meu coração já há algum tempo, não é a primeira vez que eu a prego. Então com certeza vai ter algumas coisas novas também, mas gostaria de que dessemos uma olhada no livro de Atos sobre como missões iniciou. Nós temos o costume de falar bastante sobre missões, e como falei, é importante isso, né? Mas vem a pergunta: onde começou missões? E muitas vezes nós erroneamente
falamos sobre missões lá no Antigo Testamento. Eu já fiz muito disso, creio que o pastor Alexandre também, né? Mas às vezes de falar que Abraão foi um missionário, quando Deus o tirou de sua terra e levou para uma outra terra, tal. Ou então falamos de Jonas, né? Que Deus enviou Jonas para pregar a Nínive, tal, e ele foi como um missionário. E falamos muitas vezes de outros profetas que foram enviados como missionários. Usamos o famoso trecho de Isaías 6, que Deus pergunta, quem há de ir por nós? E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. E usamos isso como um texto missionário, mas na realidade não são. Missões faz parte da igreja. Como tal, missões não podem existir no Antigo Testamento, porque a igreja iniciou no Novo Testamento, né? Não estou dizendo que se o pastor pregar alguma coisa assim lá no Antigo Testamento, pegar um versículo de lá e aplicar para missões, você tem que apedrejá-lo, né? De forma alguma, senão eu sou o primeiro a ser apedrejado, que já fiz isso muito e continuo fazendo. Mas é importante nós compreendermos que missões é uma responsabilidade da igreja e como tal faz parte do Novo Testamento, né? Peguei uma definição de missões na internet que diz assim: missões é o ministério desenvolvido pela igreja local através de agentes especialmente vocacionados e treinados, entre parênteses missionários, com o propósito de cumprir a grande comissão, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostei demais dessa definição, porque mostra qual é o que é missões, e destacando que é uma responsabilidade da igreja local através de agentes vocacionados e treinados para isso. Nós, como igreja, temos a responsabilidade de levarmos missões adiante, né? Como eu falei, aqui é fruto de missões, né? Eu, pastor Alexandre, minha esposa e tantos mais que podemos citar, são fruto de um trabalho missionário, de alguém que saiu de sua terra, veio e pregou o Evangelho. Lógico, se aquela pessoa não tivesse vindo, com certeza Deus iria nos chamar de uma outra forma, por meio de uma outra pessoa. Mas graças a Deus por esses missionários que deixaram seu país, deixaram sua terra, vieram para pregar o Evangelho, né? Então, quando nós falamos em missões, ajudar missionários, apoiar missões, coisa e tal, nós devemos sempre voltar aqui para o livro de Atos, né? E aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, nós temos ali um versículo muito conhecido, onde o Senhor Jesus Cristo está fazendo uma comissão, né? Atos capítulo 1, versículo 8, nos diz assim a santa palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Antes de continuarmos, vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque fomos alcançados pela Tua palavra. Fomos alcançados por Tua grande misericórdia, Pai. E nos ajuda, Pai, a colocarmos em nossas mentes que temos a responsabilidade de transmitirmos a Tua misericórdia adiante, levarmos o Evangelho até os confins da terra. Nos ajuda, Pai, a nos conscientizarmos de quão importante é missões para a vida da igreja e para obedecermos à comissão que o Senhor nos deixou. Nos ajuda a compreendermos isso essa noite. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Aqui então nós temos a comissão que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, onde nós podemos ver Ele enviando como testemunhas aquela pessoa que vai falar, testemunhar do amor dele,
para Jerusalém, Judeia e Samaria e, por último, até os confins da terra. E eu gostaria de pegar esses passos que o Senhor Jesus mandou e demonstrar como isso aconteceu no livro de Atos. Então, em primeiro lugar, aqui eu quero demonstrar o que eu chamo de o primeiro passo de missões no livro de Atos. Então, nós vemos aqui, capítulos 1 a 6, nós vemos a igreja em Jerusalém. Nós podemos ver aqui, no capítulo 1, a introdução ali, né? A apresentação do evangelho ali, no livro de Atos, capítulo 2, nós podemos ver o início da igreja, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ali iniciou a igreja. Embora talvez há algumas posições diferentes, mas a grande maioria dos teólogos acredita que ali é onde iniciou a igreja. E nós podemos ver que essa igreja era uma igreja que tinha uma visão. Não era uma igreja qualquer, era uma igreja que tinha visão. Era uma igreja que tinha o desejo e o comprometimento de crescer, né? Quando nós pensamos como iniciou a igreja, nós vemos que a igreja iniciou com 120 pessoas, certo? Indo um pouco adiante, no capítulo 2 de Atos, versículo 41, fala que houve um acréscimo naquele dia, em apenas um dia, de quase 3.000 pessoas. Bom problema, né, pastor Alexandre? Onde vamos colocar tanta gente assim? Mas eu tenho certeza, dá-se um jeito, né? E aquela igreja tinha uma visão e um envolvimento tão grande que eles não pararam ali. Para muitos, talvez eles iriam pegar e olhar, poxa, nós estamos com quase 3.000 pessoas. Já temos uma igreja boa e forte. Vamos estacionar aqui, vamos nos acomodar e agora vamos deixar com o pastor para que ele tenha o trabalho, a responsabilidade de alimentar essas ovelhas, né? 3.000 pessoas, tá, ele vai ter aí a possibilidade de chamar mais um pastor só para auxiliar, só mais um, tá bom? E deixa os dois se virarem. A igreja não pensou assim. A igreja continuou trabalhando e eles foram indo por meio de seu envolvimento e foram trabalhando e ganhando mais almas e tal. E no capítulo 4, nós vemos ali, no versículo 4 também, muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Apenas os homens eram quase 5.000. Muitos comentaristas dizem que a igreja nessa época estava com aproximadamente 12.000 pessoas. Uau! Pastor Alexandre tem que colocar bastante gancho nas paredes para pendurar pessoas para conseguir caber 12.000 pessoas. Mas damos um jeito, né? Damos um jeito. E a igreja foi crescendo. Aí talvez você pense, verdade, é um bom crescimento, né? E a gente vê que o povo trabalhou e finalmente eles pararam. Eles aceitaram da forma como estava. Olha capítulo 5, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Crescia mais e mais. Interessante que aqui pararam de contar, né? Acho que não dava mais conta de ficar contando quantas pessoas estavam aceitando a Cristo, né? Poxa vida, nós ficamos alegres quando uma alma aceita Cristo. Pode imaginar um crescimento desse em tão pouco tempo, a igreja envolvida e almas sendo salvas e crescendo e
chegando a um ponto que não dava mais para contar quantas pessoas haviam lá. Por quê? Porque a igreja estava envolvida. A igreja tinha uma consciência do poder que havia descido sobre eles no dia de Pentecostes, o Espírito Santo. E com essa consciência de poder, eles estavam se esforçando, trabalhando cada vez mais para que a igreja fosse crescendo. Não inchando, como muitas fazem hoje, mas crescendo com qualidade, né? E assim nós podemos ver como eles estavam fazendo. Mas, o mandamento de Cristo, a comissão, foi para que eles fossem testemunhas em Jerusalém, mas também em toda a Judéia e Samaria. Aí nós vamos para a próxima área, né, o próximo passo que eu chamo de missões no livro de Atos, né? Capítulo 7 a 12, onde nós vemos a igreja sendo perseguida e espalhada. Capítulo 7 a 12. Nós vemos ali, no capítulo 8, abrindo ali, capítulo 7, nós vemos ali Estevão pregando e morrendo por causa disso, sendo perseguido, já iniciando perseguição. Capítulo 8, versículo 1, nós vemos ali a palavra de Deus nos explicando um pouco sobre o que aconteceu logo após a morte de Estevão. Versículo 1 fala assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, no dia da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aqui nós temos o próximo passo de missões no livro de Atos. Por causa da perseguição, toda aquela multidão de mais de 12.000 pessoas foram espalhadas, com exceção dos apóstolos. Mais de 12.000 testemunhas, espalhadas por toda a Judéia e Samaria, com um objetivo: serem testemunhas de Cristo. E ali o Evangelho foi novamente expandindo. Muitas vezes nós paramos e pensamos em perseguição como algo ruim. E vamos ser sinceros, para aquela pessoa que está passando por aquilo, pode ser. Mas muitas vezes nós vemos na Bíblia Deus usando algo difícil para um fim melhor. Se nós paramos e pensamos na vida de Jó, o que Deus permitiu acontecer na vida dele, nós podemos parar, se vemos só aquela parte inicial, e pensar: poxa vida, que Deus malvado é esse? Que Deus é esse que permite um de seus filhos sofrer tanto? Perder tudo que ele tinha assim? Mas, quando nós continuamos a leitura do livro de Jó, e chegamos no último capítulo, capítulo 42, nós podemos ver Deus devolvendo tudo em dobro para Jó. Aí nós vemos a misericórdia de Deus. A igreja sendo perseguida. Poxa, mas que Deus é esse que permite que sua igreja seja perseguida? Deus tinha um objetivo por trás disso. E o objetivo era pegar todas aquelas pessoas que estavam já acomodadas e mandar para frente, testemunhando. Indo para o próximo passo, o passo da Judéia e Samaria, né? E é interessante: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, eles já estavam, como em toda a Judéia e Samaria, já é colocado junto. E aqui no versículo 1 de Atos 8, nós vemos que eles foram espalhados, dispersos pelas regiões da Judéia
e Samaria. Já foi junto. Já aproveitou. Tem muitas testemunhas. Então já abrange 2 áreas de uma vez só. Vai. E foi. Foi o que aconteceu, né? Ali também no capítulo 8, nós vemos, a partir do versículo 4, a pregação já em Samaria, por meio de Filipe, pregando ao eunuco. E ali, vocês já conhecem a história, né? Indo um pouco mais adiante, nós chegamos no capítulo 9. A igreja ainda estava sendo perseguida. E ali nós vemos uma pessoa sendo convertida, e essa pessoa vai fazer um papel muito importante nos próximos passos de missões no livro de Atos. Essa pessoa se chama Saulo, ou mais conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo. Capítulo 9 nós temos a conversão dele, e nós temos o que eu digo que é um versículo essencial sobre a vida de Paulo, o versículo 15. Alguém, por favor, em voz bem alta, leia para nós, capítulo 9, versículo 15, livro de Atos. Obrigado. Falando aqui de Saulo, falando que ele era um vaso escolhido, com um objetivo, né? Levar o nome de Deus adiante, para os gentios e para os reis. Então aqui nós continuamos vendo missões crescendo no livro de Atos. Talvez você pense, é somente mais uma alma. Mas nós nunca sabemos o que Deus pode fazer por meio daquela alma. Conta-se a história de um professor de escola dominical que estava bem desanimado. Olhava, não via fruto nenhum de seu trabalho. Ele se dedicava muito e muito para a sua classe de escola dominical, mas ele não via nada de fruto. Só via alunos terríveis, alunos que davam muito trabalho, e ele estava bem desanimado. Até o dia que ele chegou para seu pastor e falou: pastor, não dá mais, não aguento mais. Eu não vejo fruto nenhum, não vejo futuro nenhum nessas crianças. Eu dedico muito tempo de minha vida me preparando para a aula e eu não vejo fruto. Não vejo o resultado. E o pastor dele pegou e falou: continue firme. Fica mais um pouco, nós nunca sabemos o que Deus tem no futuro. E ele aceitou e continuou um pouco mais. E realmente continuou sem ver frutos por muito tempo. Mas um daqueles alunos tornou-se simplesmente o maior pregador do século XIX. Spurgeon foi aluno daquele professor de escola dominical. Aquele professor que estava pronto a desistir. Nós nunca sabemos o que Deus vai fazer com uma alma, com uma vida que está em nossas mãos. Por isso nós nunca podemos desistir. Ananias estava com medo aqui quando ele foi se encontrar com Paulo. Paulo? Mas Senhor, Paulo ele persegue a igreja. Ele estava vindo para cá para nos perseguir, tentar nos matar. E o Senhor quer que eu vá lá e ajude-o? Sim. Ele é vaso escolhido. Nunca nós devemos menosprezar qualquer pessoa que Deus coloca em nossa vida. Ananias fez a parte dele. Saulo começou a aprender o que deveria aprender mais. E dali nós vemos mais coisas acontecendo em missões no livro de Atos. E vamos aqui para
o terceiro passo de missões no livro de Atos, capítulos 13 e 14. Eu chamo esse passo de a igreja enviando, ou a igreja enviadora, né? Capítulo 13, versículos 1 a 3, nos fala assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Oficialmente, aqui nós temos os primeiros missionários sendo enviados: Barnabé e Saulo. Eles foram os primeiros missionários enviados pela igreja, já aqui não era a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, e eles estavam já trabalhando na igreja, e o Espírito Santo separou a esses dois para uma obra especial. Até então, a expressão em Atos 1:8, até os confins da terra, parecia uma utopia. Parecia algo que é inalcançável. Mas a partir desse momento, nós começamos a ver essa expressão tornando-se uma realidade. Por quê? Porque aqui começam as viagens missionárias de Paulo. Aqui nós temos no capítulo 1, a primeira viagem missionária, no capítulo 13, a primeira viagem missionária de Paulo, né? E nós vemos que a igreja os apoiava, porque a igreja, essa expressão, impondo sobre eles as mãos, os despediram, mostra que a igreja estava dando autoridade para eles irem e cumprirem essa tarefa. Tornarem-se um braço da igreja, onde a igreja não podia ir. Talvez se eu pegasse e falasse hoje para os irmãos: o irmão vai pregar lá na Índia. Pastor, eu não tenho como. Não tenho dinheiro, condição financeira, não tenho a mínima ideia nem que língua eles falam lá. Eu não sei como fazer. Eu mal sei falar português. Como que eu vou lá para fora fazer algo assim? Realmente seria bem difícil, creio que para a grande maioria aqui, se não para todos. Mas, podemos alcançar a Índia? Podemos, por meio de missionários. Por meio de alguém que Deus vocacionou especificamente para aquele local, para estar pregando o evangelho naquele local. Podemos ir para lá. Vá para Moçambique pregar o evangelho. Lá já é mais fácil, né? Pelo menos é um português um pouco diferente do nosso, mas um português pelo menos, né? Português de Portugal. Mas dá. Mas também entra a questão financeira. A questão parentes e coisa e tal. Muitas vezes o próprio emprego aqui. Isso é outra mensagem, outra pregação, né? Então talvez não dê para ir. Mas podemos alcançar Moçambique? Podemos, por meio de missionários. E pensando assim, podemos alcançar qualquer local do mundo, por meio de missionários. A igreja aqui sendo representada em outros continentes, até os confins da terra, por meio do braço missionário. Era isso que a igreja em Antioquia estava iniciando aqui. Alcançando outros lugares, nesse primeiro passo aqui da Ásia, por meio de Barnabé e Saulo. E capítulo 14, eles continuam ainda na primeira viagem missionária, e no finzinho do capítulo 14 eles voltam para dar o primeiro relatório missionário da história.
contando as bênçãos do que aconteceu e vendo o que iriam fazer adiante. Versículo 27 do capítulo 14 fala assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Primeiro relatório missionário na história. Mas não acabou ali. A igreja continuou. Missões continuam. E é onde nós entramos no que eu chamo de último passo de missões no livro de Atos, que é a igreja multiplicada. Realmente, do capítulo 13 até o final do livro, capítulo 28, nós vemos a igreja sendo multiplicada por meio de missões. Por quê? Aí nós temos todas as viagens missionárias de Paulo, onde ele e equipe, a partir daqui eu gosto de falar de equipe, porque sempre foi mudando, né? Então Paulo e equipe sempre trabalhando. E nesses capítulos nós podemos ver as igrejas, diversas igrejas que Paulo foi fundando, né? Pegando ali toda a região da Ásia, coisa e tal, e indo até mesmo para Roma, mesmo preso, onde ele ainda estava pregando, né? Mas o interessante daqui, nós não podemos entrar em cada pormenor aqui, mas o interessante de ver aqui era o apoio que a igreja estava dando para eles. Cada vez mais eles estavam indo. E se estudamos as viagens missionárias de Paulo, nós vemos que cada vez mais foi uma progressão, sempre aumentando. A primeira viagem de Paulo foi uma coisa talvez meio tímida, né? Alcançou bastante cidades, mas foi, entre aspas, pouco em comparação das outras. Na segunda, eles já abriram mais o leque. Na terceira, ainda mais. Sempre uma progressão. Isso é importante. Eles tinham uma visão e eles estavam crescendo cada vez mais, alcançando o que era daquela época, os confins da terra. Nós, hoje, temos a mesma visão que a igreja em Antioquia, em sempre estar alcançando mais e mais as pessoas ao nosso redor, começando com a nossa Jerusalém e abrindo cada vez mais o leque. É importante que nós tenhamos uma visão assim, que nós tenhamos sempre uma visão de expandir o Evangelho até os confins da terra. Para encerrar, eu gostaria que fôssemos para o último capítulo de Atos, capítulo 28. E lêssemos os dois últimos versículos do livro de Atos. Eu gosto da forma gloriosa como o livro de Atos se encerra. Falando aqui sobre Paulo ainda, né? Já estava preso em Roma, em uma prisão domiciliar. E fala assim, versículos 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia a todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo, ainda em cadeias, não deixou de pregar. Continuou fazendo aquilo para o que ele tinha sido vocacionado. Continuou fazendo aquilo para o que ele tinha sido comissionado. E foi levando o Evangelho até os confins da terra. Aqui para o livro de Atos. Mas não para a nossa responsabilidade com missões. Nossa responsabilidade com missões continua até os dias de hoje.
onde nós devemos dar continuidade. Para que nossas igrejas sejam igrejas neotestamentárias, padrão Novo Testamento, nós precisamos praticar missões em nosso dia a dia. Nós precisamos praticar missões. É pregando o Evangelho que nós vamos alargar as fronteiras do reino de Deus e vamos conseguir arrancar pessoas dos laços do diabo. É pregando o Evangelho que nós vamos conseguir angariar mais almas para a honra e glória de Deus. É pregando o Evangelho que nós vamos conseguir encher esses bancos que estão vazios hoje. É pregando o Evangelho que nós vamos cumprir a nossa responsabilidade. É pregando o Evangelho que nós vamos cumprir Atos 1:8, sendo testemunhas de Jesus Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Só pregando o Evangelho. Eu quero encerrar com algumas frases sobre missões que eu peguei. David Livingstone, missionário desbravador na África, ele disse assim: irei a qualquer lugar, contanto que seja para frente. David Brainerd, missionário pioneiro entre os índios norte-americanos, entre 1718 e 1747, ele disse assim: o melhor remédio para a igreja enferma é pô-la em dieta missionária. E talvez a frase mais conhecida sobre missões, de um dos missionários talvez mais conhecidos, William Carey, missionário na Índia, ele disse: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Que nós possamos cumprir com a nossa responsabilidade missionária, dando continuidade no que já foi feito no livro de Atos e seguindo adiante. Em toda a história da igreja, nós podemos ver o quanto missões é importante e como nós devemos dar importância a esse assunto e levar adiante. Como eu falei no início, nós somos fruto de missões. Alguém teve que dispor de tempo, sair de sua casa, seja ela onde for, e ir pregar o Evangelho para você. Nós somos frutos de missões, direta ou indiretamente. Então, que nós possamos dar continuidade a essa obra tão importante, sendo testemunhas de Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque realmente temos esse grande privilégio de sermos testemunhas do Senhor. Nos ajuda, Pai, a podermos ver quão grande é essa responsabilidade que recebemos e realmente que quão grande privilégio nós temos para levar o Evangelho do Senhor adiante. Abençoa, Pai, que cada pessoa aqui essa noite possa estar sendo mais levada adiante nessa área de missões. Que nós possamos ter a ideia de David Livingstone, indo para qualquer lugar, contanto que seja para frente, levando o Evangelho adiante. Nos ajuda, Pai, nos impulsiona por meio desse exemplo missionário que nós vemos no livro de Atos. E que assim possamos estar cumprindo com nossa parte. É o que nós rogamos nesse momento, no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.